Olá, senhoras alunas, senhores alunos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, nessa condição de quarentena, em que nossas aulas estão sendo gravadas, na aula de Direito Constitucional 1. Na aula passada nós falamos sobre o poder constituinte, sobre o poder constituinte na sua perspectiva originária, na perspectiva de estabelecer uma Constituição rompendo com o ordenamento jurídico anteriormente vigente. E hoje nós vamos tratar do poder constituinte, mas do seu aspecto chamado como derivado, ou seja, o poder de alterar o texto de uma Constituição já posta. Sabemos que as Constituições têm por objetivo serem perenes, serem contínuas, de que elas perdurem por algum tempo e até mesmo por algumas gerações. Mas, no entanto, não podemos imaginar que a geração vivente, que ora outorgou ou proclamou uma Constituição, imponha às gerações futuras que vivam sob a mesma Constituição que ela elaborou. A sociedade é contingente, as pessoas mudam, os valores mudam e, necessariamente, todo texto constitucional que se pretende perdurar necessariamente precisa de mecanismos que garantam a sua adequação aos tempos viventes. É exatamente esse o tema da nossa aula de hoje, em que nós falaremos, de poder constituinte na sua perspectiva derivada. Então vamos tratar deste conceito de poder constituinte, espécie derivada, e falaremos também das espécies de poder constituinte. Como que este poder de reformar a Constituição, de alterar o texto da Constituição, como é que ele se apresenta. Depois vamos nos debruçar sobre o texto constitucional brasileiro de 1988, como é que a nossa Constituição programou a sua própria alteração, como que o Constituinte brasileiro previu os mecanismos de alteração do texto constitucional. Bom, primeiro, por poder constituinte, derivado, nós vamos ter consciência de que ele não é efetivamente mais um poder constituinte, no sentido em que ele não constitui nada, mas ele de fato foi constituído pelo poder constituinte originário. Então, aquele que teve o poder de inaugurar uma ordem jurídica, manifestando o efetivo poder constituinte, estabeleceu critérios para se revisar, para se alterar o texto da Constituição. E este poder, chama-se de poder constituinte derivado, porque ele altera o texto da própria Constituição, mas, na verdade, ele é um poder constituído. Ele está criado pelo poder constituinte. No entanto, a doutrina, com essa imprecisão, ao meu ver, consagrou o termo poder constituinte derivado. Eu diria que é um poder constituído reformador da Constituição. Ele pode ocorrer da forma prevista na Constituição, ou a Constituição pode deixar que a sociedade decida qual é o momento em que este poder deve se manifestar. Então, nós podemos falar em poder constituinte revisional, quando o próprio constituinte originário prevê um evento que ensejará a reunião de uma Assembleia Nacional Constituinte para alterar o texto da Constituição, ou ele pode simplesmente estabelecer quais os procedimentos para se alterar a Constituição e a sociedade é quem vai avaliar a conveniência e a oportunidade de realizar essas alterações. Então, há constituições que prevêem constituintes revisionais periódicas, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Estabelece-se que deve haver uma reunião extraordinária dos legisladores, que são eleitos para essa finalidade, com a finalidade de alterar o texto da Constituição. Necessariamente, como nós vimos nas aulas passadas, é um requisito da Constituição que ela seja rígida, ou seja, que ela não se coloque à disposição de quem ela pretende regular. Se a Constituição é quem regula o exercício do poder político, aquele que exerce o poder político não pode ter poderes para alterar a Constituição da mesma maneira como exerce o seu próprio poder. Então, a rigidez constitucional ela é um imperativo do próprio conceito de Constituição como norma.
E, portanto, o poder constituinte decorrente, ou poder constituinte derivado, ele necessariamente vai precisar de mecanismos mais rígidos, mecanismos mais complexos do que os mecanismos ordinários para a produção das leis. Alterar a lei constitucional é algo que precisa de um esforço político mais acentuado do que o esforço político ordinário para a criação do direito do dia a dia. E, obviamente, se ela é constituída, né, se esse poder é constituído pelo próprio constituinte originário, é certo que este poder estará contido. Ele terá determinadas limitações, limitações de ordem material, limitações de ordem formal e limitações de ordem temporal. Podemos ainda, né, tratar deste poder constituinte derivado da própria Constituição em algumas espécies, que a doutrina utiliza para facilitar a compreensão desse tema. Ele pode ser o constituinte reformador, exercido de acordo com a conveniência e oportunidade da sociedade. Então, a Constituição estabelece os parâmetros para a sua própria reforma e a sociedade é quem vai verificar o momento oportuno para propor uma emenda à Constituição. Outra espécie, aquela que nós já falamos, da revisional, quando o texto constitucional prevê ou uma oportunidade específica para se realizar a revisão da Constituição, ou estabelece que sazonalmente, ou seja, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de acordo com a conveniência do poder constituinte originário, prevê o chamado de uma Assembleia Nacional Constituinte para promover alterações ao texto constitucional. E ainda uma terceira espécie do poder constituinte derivado, nós podemos trazer a espécie do poder constituinte próprio dos Estados-membros de uma federação. Então sabemos que a federação, nós, em tese, né, no modelo clássico das federações, eu tinha os Estados independentes que caminham para uma união. No caso brasileiro, nós tivemos o caminho reverso. Primeiro tivemos a união, para depois instituirmos a possibilidade do Estado. Mas o poder constituinte decorrente, nós podemos chamar como aquele poder que a Constituição atribui aos entes, que a Constituição Federal atribui aos entes federativos menores de elaborar os seus estatutos políticos. Então, o poder que o Estado de São Paulo tem de elaborar a sua própria Constituição se manifesta como um poder constituinte decorrente da Constituição Federal e que, portanto, encontra limites nos princípios da Constituição Federal, mas nas suas peculiaridades, nas suas particularidades, o poder constituinte decorrente paulista poderá elaborar o texto da sua Constituição da maneira que melhor lhe convier, né? Vamos ver mais adiante que no contexto da Constituição brasileira, do nosso federalismo diferenciado, esse poder constituinte decorrente se colocou de uma maneira bastante limitada, mas é uma peculiaridade da Federação Brasileira. Bom, passando à análise do nosso texto constitucional propriamente dito, de como ele tratou do poder de reformar a Constituição. Quando se elaborou a Constituinte, lá nos anos que precederam a sua promulgação, em outubro de 88, durante os debates da Assembleia Nacional Constituinte, surgiu uma discussão sobre qual seria o melhor sistema de governo, qual a melhor forma e qual o maior sistema de governo para o Brasil. Alguns constituintes falavam em parlamentarismo, outros defendiam veementemente o presidencialismo à la americana e, para tentar costurar, né, um consenso constitucional, os constituintes jogaram essa decisão mais adiante. Então, adotaram originalmente o modelo presidencialista, mas previram para 5 anos depois, para aproximadamente 5 anos depois, que se realizasse um plebiscito e se consultasse por meio desse plebiscito a população, para que a população se manifestasse que forma e que sistema de governo pretendiam para o Brasil.
Essa disposição veio no ato das disposições constitucionais transitórias. Não sei se eu já cheguei a falar para vocês sobre a DCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. São as normas que procuraram fazer, como o próprio nome diz, a transição do regime anterior para o regime atual da Constituição. Sabia-se que a nossa transição foi uma transição lenta, gradual e segura para a democracia, como gostavam de dizer os militares. E, portanto, o Constituinte tratou de disciplinar as relações jurídicas transitoriamente na incorporação do novo texto constitucional. E dentre elas, uma das mais importantes que a DCT trouxe foi exatamente a realização deste plebiscito em 93. Ora, dependendo do resultado do plebiscito, se o plebiscito viesse a decidir por uma monarquia constitucional parlamentarista, a nossa Constituição, o texto da Constituição, deveria sofrer mudanças radicais, mudanças profundas, porque ela foi toda concebida sob o princípio de uma república presidencialista. Então, o Constituinte previu, na DCT, que além da realização do plebiscito, 5 anos depois, seria convocada uma Assembleia Constituinte Revisional. Ou seja, os deputados e senadores eleitos para aquele mandato, além das suas funções naturais de legisladores ordinários e complementares, exerceriam também, paralelamente a essa função, uma função de constituinte revisional, em sessão unicameral do Congresso Nacional. E nessa sessão unicameral, eles decidiriam por maioria absoluta as mudanças necessárias para o texto da Constituição, que se via desejada depois da experiência de 5 anos de vigência do texto da Constituição. Então, de fato, houve esse plebiscito, ainda que o plebiscito tenha decidido pela manutenção do sistema republicano presidencialista, foi convocada a Assembleia Constituinte Revisional, prevista uma única vez na ato das disposições transitórias, e, neste momento, se procedeu a alguns ajustes no texto constitucional com maior flexibilidade do que o procedimento ordinariamente previsto pelo texto constitucional para a promoção das suas emendas. Então, veja, o nosso Constituinte previu uma única Constituinte Revisional. Há algumas outras constituições, outros estados, que optaram por fazer constituintes revisionais recorrentes, ou seja, que a cada período de tempo se promoveria uma eleição para a escolha de deputados e parlamentares constituintes que teriam poder de alterar o texto da Constituição. Me parece uma coisa bastante interessante, porque a alteração da Constituição pelas próprias pessoas que estão na gestão, ou melhor, que estão no exercício de um mandato eletivo, é certo que essas alterações sempre serão alterações que procurarão favorecer o status quo, ou aqueles que estão efetivamente no exercício do poder. Ao contrário de que, se tivéssemos periodicamente a convocação de uma Assembleia Constituinte em que os constituintes não fossem necessariamente os mesmos deputados e senadores que continuariam a exercer os mandatos parlamentares, isso traria uma maior autonomia e maior independência dessa Assembleia para promover mudanças no texto da Constituição. No entanto, o nosso Constituinte brasileiro entendeu apenas por prever esta única revisão constitucional ocorrida no ano de 1993. Há uma discussão interessantíssima da doutrina se seria possível uma mudança constitucional, uma alteração do texto da Constituição, para se estabelecer mecanismos revisionais de alteração do texto da Constituição. Ou seja, se seria constitucional promover-se uma alteração do texto constitucional prevendo oportunidades recorrentes de se alterar o texto constitucional por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então é bastante polêmica essa posição, porque alguns entendem que as cláusulas que tratam do sistema e da oportunidade de mudar a Constituição
não estariam disponíveis ao próprio constituinte reformador. Mas esse é um tema para tratarmos depois, talvez, em seminário, porque não há uma conclusão definitiva da Corte Brasileira nesse sentido, na medida em que nunca houve uma alteração sobre a sistemática de aprovação de uma emenda à Constituição. Bom, considerando que a revisional foi prevista numa oportunidade única na nossa Constituição, a forma usual de se alterar a Constituição é aquela prevista no artigo 60 da Constituição. Esse artigo 60 da Constituição, ele não estabelece exatamente em que momento a Constituição deverá ser alterada. Ele coloca à disposição dos legisladores em exercício, né, a oportunidade de aprovar ou não, decidir o momento oportuno de se aprovar ou não uma emenda à Constituição. Então, este artigo 60 é o artigo que vai reger todo o procedimento e todos os limites do exercício do poder constituinte derivado. Tá? Quais são esses limites? Temos lá limitações formais, né? Primeiramente, com relação ao procedimento que deve ser observado para alteração do texto constitucional. Então, temos aqui essas limitações. A primeira limitação formal é uma limitação de uma exigência qualificada para a iniciativa do projeto de emenda à Constituição, as famosas PECs. Então, diferentemente de um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar, que só o presidente da República ou qualquer um dos parlamentares individualmente é competente para provocar o parlamento a deliberar sobre uma proposta de lei, sobre um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição só poderá ser aceito e só terá seguimento se proposto nos termos do artigo 60. E o artigo 60 coloca que este impulso para se alterar, para se deliberar a alteração do texto da Constituição, ele deve necessariamente ser assinado por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, um único deputado, um único partido, uma única bancada, não é necessariamente suficiente para dar início a um processo de emenda à Constituição, um processo de alteração da Constituição. Ele precisa ter a aquiescência de pelo menos 1/3 dos membros da respectiva casa onde se pretende iniciar a discussão de um projeto de emenda à Constituição. O presidente da República, né, o inciso 2º do artigo 60 garantiu ao presidente da República o poder de provocar o Congresso Nacional para discutir um projeto de emenda à Constituição, ou ainda de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Ou seja, este projeto tem que ser um projeto comum de mais da metade dos estados da federação e que este projeto, ou a decisão para provocar o legislativo a discutir este projeto de emenda à Constituição, tenha sido aprovado nas respectivas assembleias legislativas com maioria, pelo menos relativa, dos seus membros. Então essa é a primeira limitação formal, o que dificulta se dar início a um projeto de emenda à Constituição. Então, para que se tenha a tramitação de uma PEC, para que ela seja aceita pelo Poder Legislativo, é necessário que este projeto tenha a aquiescência, tenha a assinatura de pelo menos, na grande maioria das vezes, 1/3, né, dos membros de uma das casas do Congresso Nacional ou, né, também o mais comum, do presidente da República. São raras as propostas de emenda à Constituição que vêm das assembleias legislativas. A grande maioria vem efetivamente ou do próprio Congresso, as próprias casas do Congresso, ou da presidência da República. A segunda limitação formal para a deliberação e aprovação de uma emenda à Constituição é que o quórum para sua deliberação e o quórum para sua votação. Então, nós sabemos que o quórum para tratar de uma lei ordinária basta que eu tenha a maioria dos presentes naquela sessão para se aprovar um projeto de lei ordinária. Para se aprovar um projeto de lei complementar, eu preciso da maioria absoluta dos membros da casa. Então, se a casa tem
513 deputados, a aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto de lei tem que ter, né, pelo menos 257 votos para que esse projeto de lei ordinária seja aprovado. Já para se aprovar uma emenda à Constituição, eu preciso de 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas. E não só isso, além do voto de 3/5 dos membros de cada uma das casas, essas aprovações devem ocorrer em 2 turnos. Deve haver 2 votações em cada uma das casas, com a presença e a votação favorável por meio de 3/5 de cada uma delas. Ou seja, embora nós já tenhamos um grande número de emendas à Constituição, mais de 100 emendas à Constituição, ela é ainda um processo bastante custoso do ponto de vista político. É necessário uma quantidade relevante de votos de parlamentares para que um projeto de emenda à Constituição seja efetivamente aprovado. Então essas vamos dizer que são as limitações formais de uma emenda à Constituição. Qualquer emenda à Constituição que tenha sido aprovada, que tenha sido deliberada, sem que a iniciativa tenha vindo de uma dessas autoridades, na forma estabelecida pela Constituição, ou que não tenha sido aprovada nos termos em que a própria Constituição estabelece, de 2 turnos com aprovação de 3/5 dos votos dos respectivos membros, esta emenda à Constituição será inconstitucional por não respeitar os parâmetros de limitação formal trazida pelo texto da Constituição. Então, veja, é possível que uma emenda à Constituição seja declarada inconstitucional, porque se ela é o exercício do poder constituinte derivado, ela obviamente deve respeitar os parâmetros de quem ela deriva, que é o próprio texto original da Constituição. Então, quando uma emenda à Constituição não observar as limitações propostas pela Constituição, ela poderá ser considerada inconstitucional pelo órgão, né, guardião da Constituição, que em última instância é o Supremo Tribunal Federal. Bom, além dessas limitações formais, o nosso texto constitucional prevê algumas limitações de ordem ocasional. Então, nós falamos que a nossa Constituição não previu possibilidades de emendas revisionais periódicas, mas, no entanto, ela reconheceu que, em determinadas circunstâncias em que a normalidade institucional não vigora plenamente, né, em que nós estamos passando por uma certa dificuldade institucional, que este não é um momento adequado para se tratar de mudanças da Constituição. A mudança do texto da Constituição deve ocorrer num momento de serenidade da sociedade, em que a sociedade esteja funcionando com todas as suas instituições, com todas as suas proteções, tranquilamente em funcionamento. E é por isso que o artigo 60 estabeleceu que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, vocês se recordam aí, no final do mandato do presidente Michel Temer, havia uma pressão social para a aprovação da emenda à Constituição que trataria da reforma da Previdência, mas como o presidente Temer havia decretado a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, naquele momento a tramitação de toda e qualquer emenda à Constituição ficou suspensa até que se levantasse a intervenção sobre o Rio de Janeiro. Então, se há uma instabilidade institucional na República, não é possível, nesse momento, realizar uma emenda, uma alteração do texto da Constituição. Da mesma forma, se não pode intervenção federal, não vai poder em estado de defesa e em estado de sítio, que são mecanismos de proteção da integridade institucional e democrática. Uma outra limitação ocasional é de que uma matéria constante em proposta de emenda que tenha sido rejeitada ou prejudicada, ela não pode voltar a ser deliberada na mesma sessão legislativa. Entende-se pela sessão legislativa o ano legislativo. Então, todos as legislaturas, né, possuem 4 anos, né, a composição do Congresso Nacional ela perdura por 4 anos, todos os deputados têm o mandato de 4 anos, e o Senado de 8, mas com renovação a cada 4, na proporção de 1/3 e 2/3, e
toda a legislatura é dividida em 4 sessões legislativas. Então, se numa sessão legislativa, se no começo do ano o presidente da República encaminha para o Congresso Nacional um projeto de emenda à Constituição, né, uma proposta de emenda à Constituição, este projeto de emenda à Constituição, se vier a ser rejeitado, né, pelo Poder Legislativo, ou venha a ser considerado prejudicado por ter uma inconstitucionalidade manifesta, esta matéria que constou neste projeto de emenda à Constituição só poderá voltar a ser discutida pelo Parlamento na próxima sessão legislativa. Então, quando o presidente da República, por exemplo, encaminha um projeto de emenda à Constituição ao Congresso Nacional, ele tem que ter uma certa segurança de que aquele projeto vai ser aprovado, ou que aquele projeto vai sofrer determinadas alterações, mas que, ao final, ele vai ter efetivamente a aquiescência do Legislativo. Porque se o Legislativo rejeitar a proposta de emenda à Constituição, ele fica vedado de apresentar um novo projeto, ainda que absolutamente diferente do primeiro. Se tratar da mesma matéria, só poderá ser deliberado na próxima sessão legislativa, ou seja, somente no próximo ano legislativo. E por fim, né, nós vamos ter as limitações materiais, as limitações de conteúdo. Aquilo que o Constituinte reformador não está autorizado a mexer na Constituição. Basicamente, nós podemos dizer que estes elementos imutáveis da Constituição, tratado pela doutrina e até pelos leigos como cláusulas pétreas, cláusulas petrificadas e, portanto, cláusulas indisponíveis ao poder constituinte reformador, são aquelas condições tidas pelo Constituinte originário como pedras fundamentais do nosso Estado. E que sem elas nós teríamos um grande risco para a manutenção institucional do Estado democrático de direito. Tá? Temos aqui, primeira delas, né, forma federativa do Estado. Essa tem algumas críticas que o nosso Constituinte abarcou como cláusula pétrea da Constituição Federal a forma federativa, como se não pudesse haver Estado democrático de direito fora da forma federativa. Então, não me parece que foi oportuno que o nosso Constituinte constasse como cláusula pétrea a forma federativa. Seria possível, por exemplo, que o Brasil deixasse de ser federativo e continuasse sendo uma república ou um Estado democrático de direito. Mas, de qualquer maneira, como era um princípio fundamental do Constituinte de 88, ele manteve a forma federativa, que fica indisponível para qualquer emenda à Constituição. Veja que na redação do parágrafo 4º, que traz as matérias vedadas, ele é bastante radical quando ele protege determinados temas. Porque o parágrafo 4º, ele diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Ou seja, diferentemente de um projeto de lei que, se for inconstitucional, ele só pode sofrer o controle de constitucionalidade depois de efetivamente aprovado e promulgado, no caso da emenda à Constituição, não será objeto de deliberação, ou seja, a Casa sequer pode dar prosseguimento a um projeto de emenda à Constituição que tenha como finalidade abolir algum desses valores trazidos nos incisos do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Primeiro deles, forma federativa do Estado. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Ora, falamos lá na aula passada, quando tratamos dos elementos essenciais que uma Constituição de um Estado democrático de direito deve ter, que são mecanismos de participação popular nas decisões de poder. E este mecanismo só se dá por meio do sufrágio. E o sufrágio representa o direito de um voto direto, secreto, universal e periódico. Se o voto não é direto, ele não é um voto legítimo. Se não é secreto, também não. Se não é universal, ele é não de um Estado democrático, mas de um Estado aristocrático, que reserva um pequeno grupo de pessoas. E periódico porque
é um princípio republicano, a alternância no poder e de que aqueles que vivem sobre um governo que reafirmem a sua decisão sobre esse governo. Eu queria só fazer uma observação rápida, o nosso tema não é de direitos políticos, mas quando a gente fala aqui em voto direto, há uma grande confusão, especialmente quando se compara com o modelo norte-americano e com o parlamentarismo. Na época do plebiscito de 93, quando se discutia o melhor sistema de governo para o Brasil, houve uma propaganda institucional falaciosa, uma propaganda institucional equivocada, que diziam que o parlamentarismo, a escolha pelo parlamentarismo, implicaria num retrocesso democrático na medida em que no parlamentarismo não há voto direto, né, para a escolha do poder executivo, que são os próprios parlamentares quem tratam de escolher o chefe do poder executivo. Tá? No entanto, isso não é verdade, porque é da própria natureza do parlamentarismo que o parlamento compõe o governo. E o voto é direto, porque quem manda no governo, no parlamentarismo, é o parlamento. E, portanto, o cidadão tem que votar em quem efetivamente manda, que é o parlamento. Então, o voto no parlamentarismo também é direto. No caso dos Estados Unidos, também acontece a mesma polêmica, porque lá eles têm um sistema de delegados, que cada estado tem uma força de voto na decisão central. Também não pode-se dizer que o voto lá não é direto. O que acontece é uma calibração do sistema federativo deles. Eles encontraram uma maneira, que para eles funciona muito bem, de garantir que os estados menos populosos tivessem uma influência na escolha do poder executivo. Então eles votam em delegado, mas esse é a própria natureza do sistema. E os delegados não são livres para escolher de maneira dissociada do que os eleitores que o elegeram, né? Então eles estão intimamente ligados às opções feitas, né, pelos seus eleitores. Então, se foi eleito um delegado republicano, ele vai obrigatoriamente trazer o seu voto para o candidato republicano. A terceira limitação material também tratamos na aula passada, que falamos dos elementos essenciais, como uma pedra fundamental do Estado Democrático de Direito, que é a separação dos poderes. E aqui podemos dizer separação dos poderes, não da maneira classicamente colocada pelo Montesquieu, a mera separação dos poderes, mas a separação dos poderes na sua visão contemporânea, numa visão de sistema de freios e contrapesos, sistema de garantia da normatividade do próprio texto constitucional. Sistema que garante que a Constituição seja efetivamente uma norma jurídica, de que se o legislativo desviar-se dos seus atributos constitucionais, das suas atribuições constitucionais, haverá caminhos para que se reconduza a normalidade constitucional. Então não é uma mera separação dos poderes, mas é uma separação dos poderes associada à ideia de freios e contrapesos. Qualquer atentado à separação dos poderes não poderá, de forma alguma, ser sequer deliberado no âmbito de um projeto de emenda à Constituição. E, por fim, a razão de ser de todo texto constitucional, que são os direitos e as garantias individuais, os direitos inerentes à pessoa humana. Isso é um valor dos Estados democráticos de direito que impede o retrocesso em matéria de direitos humanos. Tá? Então, os direitos e garantias fundamentais são inacessíveis ao poder reformador. Veja bem, quando a Constituição fala que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, não significa dizer que a proposta de emenda e, consequentemente, a emenda venha a tratar de re-regular ou de regular de uma maneira distinta os direitos individuais postos pela Constituição, certo? Então, nós sabemos que não significa que o artigo 5º da Constituição, por exemplo, que trata dos direitos e garantias, não pode sofrer alterações. Ele não pode sofrer alterações no sentido de abolir os direitos que ele preserva ou retroceder na aplicação desses direitos. Tá? Então essas são aí as três espécies de limitações
ao exercício do poder constituinte derivado. Limitação formal, quanto ao procedimento, limitação ocasional, com relação a determinados momentos em que não se deseja que se realize reforma da Constituição, e limitação material, que trata, né, das populares cláusulas pétreas constitucionais. É importante a gente dizer também, por fim, né, que essas cláusulas pétreas elencadas no artigo 4º da Constituição não são as únicas normas constitucionais que não merecem sofrer alteração. É claro que toda norma da Constituição que, se alterada, colocar em risco a integridade do Estado Democrático de Direito, essas normas também não são passíveis de alteração pelo Poder Constituinte Reformador. Então, falávamos lá, por exemplo, de se estabelecer uma proposta de emenda à Constituição para se alterar o próprio artigo 60, que é esse que estamos analisando, que estabelecem as limitações ao exercício do Poder Constituinte derivado, relativizando esse procedimento, facilitando o exercício desse procedimento, equiparando, por exemplo, o procedimento de alterar a Constituição ao próprio procedimento de elaborar o direito ordinário ou o direito complementar. Obviamente que o artigo 60 não disse que ele próprio é uma cláusula vedada de alteração ao Poder Constituinte Reformador, mas logicamente nós devemos interpretá-lo como tal e, portanto, não está disponível a revisões constitucionais, a não ser, né, que essas revisões não agridam a própria integridade do sistema. Então, nós podemos até alterar os mecanismos de reforma da Constituição. Porém, estes mecanismos de reforma da Constituição deverão continuar sendo relevantemente mais complexos do que os meios ordinários de exercício do poder. Ok? Poder Constituinte decorrente. Né? E aí, a nossa Constituição traz lá no artigo 25 e no artigo 29 que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. E o artigo 29, que o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com um interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros das câmaras municipais, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição e na Constituição do respectivo Estado e seus seguintes preceitos. E depois vai estabelecer algumas limitações à conformação do poder político no âmbito municipal. O nosso poder constituinte decorrente, federativo, de garantir aos entes menores da possibilidade de se auto-organizarem, ele é bastante curioso, porque a nossa federação é uma federação atípica. Diferentemente da federação clássica moderna, que se ampara no modelo norte-americano, em que os estados existiam antes da própria União e que, portanto, as constituições dos estados precederam a Constituição dos Estados Unidos, no caso do Brasil o caminho foi inverso. Nós éramos uma União que nos transformamos em Estado federado. E, portanto, nós já tínhamos uma identidade natural bastante comum do ponto de vista político. E não é por outra razão que a nossa Constituição de 88, embora estabeleça uma federação, ela estabelece uma federação bastante atípica. Seja porque concentra radicalmente as receitas, os recursos e as competências no âmbito da União, seja porque o texto da própria Constituição Federal já tratou de organizar a configuração política dos estados e dos municípios. Então, se nós formos pegar lá o capítulo 3º, onde está inserido o artigo 25 da Constituição, que trata dos estados, nós vamos ver que a Constituição Federal, ela tratou de organizar de maneira padronizada o funcionamento político de todos os estados, que o poder executivo vai ser exercido por um governador eleito em eleições majoritárias de 4 em 4 anos, coincidente com as eleições nacionais, e de que haverá um legislativo unicameral composto por uma assembleia legislativa, que haverá tribunais de justiça estaduais que organizarão o poder judiciário de cada estado, e no âmbito do município não é muito diferente, porque também prevê a forma do exercício do poder executivo, que vai ser
por meio do prefeito, também eleito em eleições majoritárias, mas no interstício das eleições nacionais, e um legislativo composto por Câmara de Vereadores, que inclusive os incisos do artigo 19 vai estabelecer limitações ao número de vereadores que cada município pode obter. Então, podemos dizer que, embora a nossa Constituição declare um poder constituinte decorrente aos entes menores da federação, o espaço, né, a amplitude de manejo deste poder, ela é bastante restrita pela própria configuração da nossa Constituição Federal, que já tratou de dar as premissas fundamentais da organização política dos entes federativos menores. Portanto, a Constituição do Estado tem liberdade de tratar da configuração política do Estado, respeitada as normas impostas pela Constituição Federal a esta organização. O espaço de discricionariedade política do constituinte decorrente é muito limitada. Tanto é que, na grande maioria das vezes, as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios basicamente se resumem a reproduzir o texto da Constituição Federal. É muito raro, do nosso dia a dia, nós invocarmos alguma norma constitucional do Estado ou organizacional do próprio município. Tá? Até porque os valores estão esculpidos na própria Constituição Federal e são, na grande maioria das vezes, reproduzidos nas constituições dos estados e nas constituições e nas leis orgânicas dos municípios. Tá, ok? Bom, com isso nós concluímos a nossa abordagem do poder constituinte derivado, né, do poder de reformar a Constituição, e passamos agora a tratar rapidamente sobre a classificação das constituições. Então, nós temos um grande número de espécies de constituição e, ao longo do tempo, a ciência do direito tratou de estudar esses diferentes fenômenos constitucionais e ofereceu algumas espécies de classificações. E vamos sempre lembrar que, quando a gente fala de classificação, seja na ciência do direito ou seja em qualquer outra ciência, o que nós procuramos fazer com essas classificações é única e exclusivamente teorizar, ou seja, elaborar proposições teóricas que sejam válidas para um mesmo grupo de objetos. Então, quando a gente fala em classificar as constituições, é identificar as características dessas constituições. E, como eu disse, ela é um expediente epistemológico, é um expediente da própria ciência, né? Não é uma coisa ontológica que as constituições nascem já rotuladas pelas suas classificações. E que, portanto, cada doutrinador, em cada momento histórico, vai tratar de estabelecer quais são os critérios de classificação da Constituição de acordo com a finalidade do seu estudo. Tá? E, portanto, se vocês recorrerem a mais de uma doutrina, certamente vocês verão modelos de classificação constitucional distintos. Nós aqui vamos adotar o modelo trazido pelo professor Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano, no curso de Direito Constitucional deles, né, que eles trouxeram, de uma maneira bastante didática, as principais formas de se classificar as constituições. Tá? E aí a gente vai ver que algumas dessas classificações, até, embora ainda usadas, elas se dissociam daquela ideia de Constituição nos moldes em que nós concebemos hoje sob a perspectiva da ciência do direito, da teoria jurídica da Constituição. Mas vamos lá. Primeiro, quanto à origem, né? Classificação das constituições quanto à origem. Ela pode ser uma Constituição promulgada. Promulgada é aquela que foi decidida em conjunto, foi deliberada em conjunto, teve uma redação elaborada num contexto democrático, num contexto de discussão, de negociação dos termos deste documento, ou ela pode ser uma Constituição outorgada. Outorgada é quando uma autoridade reconhecida exclusivamente como representante do povo, quando uma pessoa é reconhecida pelo povo como legítima e única representante dele, impõe, né, um texto constitucional. Então, falamos lá na aula passada que nós tivemos no Brasil tanto constituições promulgadas como constituições outorgadas. Em geral, as constituições promulgadas
tendem a ser mais democráticas e as constituições outorgadas tendem a ser mais autoritárias. Em geral, as constituições outorgadas não se identificam com o conceito jurídico de constituição. São meros compromissos políticos legitimador do exercício do poder de um soberano. Também, né, uma outra espécie de classificar as constituições, e essa espécie, embora importante de se reconhecer, hoje também temos ela como, de certa maneira, superada pela teoria jurídica da Constituição, que são quanto à sua mutabilidade, a possibilidade de constituições flexíveis, rígidas e semirrígidas. As constituições flexíveis seriam aquelas constituições em que o próprio legislador, no exercício ordinário das suas funções legislativas, pudesse também alterar o texto constitucional. Ora, nós vimos que a flexibilidade constitucional é um dos elementos que afastam, né, este objeto constitucional da ideia de uma norma jurídica impositiva, de uma norma jurídica dotada de eficácia. Porque se a quem é destinada a norma ele pode alterar a norma, essa Constituição ela não é nada mais do que uma mera bravata política, porque quem exerce o poder poderá alterar os limites que a própria Constituição lhe impõe. Então podemos dizer que, do ponto de vista da teoria jurídica da Constituição, uma Constituição flexível pode ser chamada até Constituição, mas não é Constituição concebida como norma. Constituição rígida é a Constituição como a nossa, é a Constituição que reconhecemos como uma Constituição que, para alteração do seu texto, é necessário um procedimento mais complexo, mais rigoroso do que o procedimento usual do exercício do poder. E, por fim, né, uma espécie de Constituição chamada como Constituição semirrígida. O que seriam essas Constituições semirrígidas? Seriam constituições, né, que, no seu conteúdo, no momento da sua concepção, tenha abarcado o seu texto tanto questões de natureza constitucional. O que são questões de natureza constitucional? São questões que tratam da conformação do exercício do poder político. A Constituição é a norma destinada a condicionar o exercício do poder político. Então, tudo aquilo que é pertinente ao exercício do poder político é uma Constituição do ponto de vista material. A matéria dela trazida é uma matéria constitucional. Mas pode o texto constitucional trazer também outras matérias que não são matérias necessariamente constitucionais, que não tratam efetivamente de disciplinar o exercício do poder ou de estabelecer restrições ao exercício do poder. Eu posso dar um exemplo esdrúxulo. A nossa Constituição, quando lá no ato das disposições transitórias, diz que o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro deve permanecer sob a competência do governo federal. Ora, essa matéria não é uma matéria própria de direito constitucional. Não é imperativo que a Constituição trate sobre a competência da administração que vai cuidar de um colégio público. Da mesma forma, as regras que estabelecem os mecanismos de previdência. Então, nós vamos ter aí algumas normas no corpo da Constituição que não necessariamente coincidem com a matéria, com o objeto que se espera de uma Constituição. E as Constituições semirrígidas reconhecem que as normas de natureza constitucional devem observar um mecanismo mais rígido e mais complexo de serem alterados. No entanto, as normas que foram elevadas ao status constitucional, mas que, no entanto, são de matérias que não necessariamente coincidem com matérias de organização dos poderes e de organização do exercício do poder político, estas normas, embora formalmente constitucionais, possam ser alteradas pelo direito ordinário. Certo? Então nós vamos ter uma Constituição que no seu corpo tem duas qualidades de normas. Normas constitucionais propriamente ditas e que, portanto, merecem ser tratadas com o rigor que se impõe às normas constitucionais,
e normas constitucionais de natureza não constitucional e que, portanto, estão disponíveis ao exercente do poder momentâneo de serem alteradas pelos procedimentos usuais de criação do direito. Depois, quanto à forma, Constituição escrita e Constituição consuetudinária, então é um exemplo clássico, temos o Brasil, que somos inspirados na Europa continental, de termos uma Constituição escrita, do formalismo. Então a nossa Constituição, ela coincide com o texto constitucional. É certo que este texto constitucional recebe uma interpretação e essa interpretação vai ao longo do tempo conformando, vai ao longo do tempo moldando o sentido deste texto constitucional. Mas a base da aplicação da Constituição é o texto formal. Enquanto que em outros estados, a organização dos poderes se deu por uma tradição, se deu por usos e costumes. O exemplo clássico é o exemplo do Reino Unido. Não há no Reino Unido um texto constitucional objetivo, como há no caso brasileiro, positivo no sentido de redigido e reconhecido como tal. Existem normas constitucionais, existem normas constitucionais no contexto da Inglaterra, mas, no entanto, essas normas não estão efetivamente redigidas, mas elas são naturalmente reconhecidas pelos usos e costumes. Podemos dizer ainda que no caso dos Estados Unidos nós temos uma situação no meio do caminho, porque nos Estados Unidos há o texto constitucional, mas o texto constitucional é um texto constitucional muito básico, é um texto constitucional muito principiológico e que as decisões judiciais, os usos e costumes e a aplicação do texto da Constituição pela sociedade norte-americana foi desenvolvendo, foi vamos dizer, pormenorizando as normas constitucionais, completando o texto constitucional. Então ela é parcialmente escrita e parcialmente consuetudinária, com o incremento das interpretações, principalmente que a Suprema Corte norte-americana vem dando ao longo da história ao texto constitucional norte-americano. Quanto ao conteúdo, já falamos de certa maneira quando falamos da mutabilidade. Há conteúdo na Constituição que é materialmente constitucional, tratam de questões constitucionais, e Constituição do ponto de vista formal, que é aquela que, ou melhor, material de matérias que são propriamente constitucionais, e formal, normas que estão elevadas ao status constitucional, mas que não têm característica de norma constitucional. São normas que tratam de outras relações jurídicas que não necessariamente precisariam estar garantidas num documento tão rígido como é a Constituição. Quanto à sistemática, pode ser uma reduzida ou variada, e aí nós temos ali a da Constituição brasileira, que é uma Constituição, pode dizer, como sinônimo de variada, pode ser analítica, uma Constituição que vai aos pormenores, e reduzida, aquela que traz apenas os princípios básicos e não trata de organizar minuciosamente o funcionamento de cada um dos poderes, mas simplesmente estabelece quais são as premissas básicas a serem desenvolvidas posteriormente pelo legislador. E quanto à ideologia, que na classificação trazida pelos professores Davi Araújo e Vidal Serrano, nós podemos ter uma ortodoxa, uma Constituição ortodoxa é uma Constituição que assume uma certa ideologia. Então temos, por exemplo, a Constituição soviética, era uma Constituição ideológica. A própria Constituição americana, ela é uma Constituição ortodoxa, porque ela assume o liberalismo como a ideologia do Estado americano. Assim como a Constituição russa, a Constituição da União Soviética, também trazia uma ortodoxia no sentido de reconhecer como única ideologia viável, como única ideologia valorizada, a ideologia liberal. Já a eclética é aquela que admite a convivência de ideologias diversas na própria sociedade. É o caso da brasileira, que traz o prestígio tanto às questões sociais, quanto ao liberalismo econômico e à liberdade
de se dispor do patrimônio privado, de se empreender, de se realizar atividade econômica. Então temos aí a ortodoxa, aquela que não há disputa ideológica, a meu ver não é democrática, é uma Constituição que não é uma Constituição que se coaduna ou que se identifica com o conceito de Constituição como norma, e a eclética, aquela que admite todas as possibilidades de ideologia, desde que preservada a dignidade da pessoa humana. E dentro, né, dessas ecléticas sempre haverá um certo grau de opção, né? Não é possível dizer que exista uma Constituição absolutamente asséptica às ideologias. Todas as constituições vão ter que trazer necessariamente algum tipo de opção ideológica. E, né, no caso do Brasil, ela trouxe uma opção bastante ampla, né? Uma opção de respeitar-se tanto a liberdade do capital, a liberdade da propriedade privada, quanto a obrigação do Estado de tutelar o bem-estar das pessoas, de garantir o mínimo essencial para a dignidade da vida humana. Pessoal, espero que tenha sido proveitosa essa nossa experiência virtual, digital, e deixo nesse nosso ambiente aqui do Teams da Microsoft, ou no Moodle, ou por e-mail direto, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para tentar saná-las, né? Continuando essa nossa quarentena, nas próximas semanas eu vou continuar gravando outros vídeos complementando a nossa matéria, ok? Muito obrigado a todos e até mais.